Graça e paz, igreja, amém? Somos gratos ao nosso Deus pela oportunidade que Deus tem dado a cada um de nós. Primeiro, de poder estar nesse ambiente para agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, amém? Posso ouvir um glória a Deus essa noite? Antes de nós entrarmos na palavra, eu gostaria de frisar algumas atividades que nós teremos, principalmente no próximo final de semana, no próximo sábado. A nossa organização da MCM da área Itaquibacanga estará fazendo um evento para as mulheres. Quantas mulheres estão aqui nessa noite? Levanta a mão aqui para me dar uma olhada. Tá. E as mulheres jovens? Cadê? Então, todas estão convocadas, principalmente as do louvor e as jovens. Viu, Dalva? Todas estão convocadas para estar participando junto com as irmãs aqui. Sábado, às 18 horas, aqui no templo. Vamos ler esse tema aí, chamadas para... Mais uma vez, com muita força, que as mulheres são fortes, né? Chamadas para... florescer. Então floresça, amém? Aleluia. E aproveitando também no próximo domingo, e aí nós contamos com o apoio de toda a igreja, nós teremos uma mocotosada, é isso? Mocotosada. A juventude está em apoio com alguns irmãos, está realizando, e estaremos fazendo esse mocotó, que será uma delícia, meus irmãos. Então hoje tu já sai aqui carimbado, fala, não, eu já quero reservar o meu, É em prol do nosso retiro, estamos trabalhando para que as coisas vá tudo bem, amém? Esses são os dois avisos que eu gostaria de dar para a igreja, aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20 e 21. Ou nos acompanhe na projeção. Segunda Timóteo, capítulo 2, verso 20 e 21. Os que encontraram, digam amém. Vamos fazer essa leitura. Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Toda a igreja, vamos ler o verso 22. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Aleluia! Preparado para toda boa obra. O Senhor trouxe a palavra ao nosso coração nessa noite para falar à igreja sobre o vaso de valor. Dentro desse ambiente, todos nós somos vasos, amém? Todos crê? Todos nós somos vasos de valor, usados pelo Senhor a seu tempo. Mas nos tempos atuais, nós temos vivido uma diversidade muito grande e uma variedade muito grande de vasos. Vasos que enfeitam, vasos que, nos tempos antigos, nós tínhamos vários vasos que enfeitavam, vasos que guardavam águas, vasos que guardavam moedas, vasos que guardavam vinho, que guardavam ouro, prata, vasos de barro, vasos de madeira. E nos dias atuais a gente vê uns outros vasos também, uns vasos cerâmicos, uns vasos ornamentais, vasos de enfeite. E aí todo vaso, quando ele é criado,
ele é pensado para a sua finalidade. O vaso de barro, ele é excelente para armazenar água, né? Quantos já tomou água de pote de barro? Uma delícia, né? Refrigera. O vaso de barro, além dele ter essa utilidade de poder armazenar água, ele também é excelente para armazenar azeite. Mantém a sua temperatura, mantém as suas propriedades. Muitos antigos usavam vasos para guardar suas riquezas, prata, ouro, né? Mas hoje a gente vê alguns tipos de vasos no nosso meio, né? Quando a gente compra, às vezes barato na rua, alguns vasos que ele tem uma utilidade limitada. Vocês perceberam que na conferência havia um outro vaso aqui, todo perolado, bonito. Quantos perceberam isso? Que havia um outro vaso aqui. A função dele era aquela: enfeitar o ambiente. Hoje nós vamos ver, à luz da palavra, alguns tipos de vasos que eu, você e muitos estão sendo, ou podem estar sendo, ou não estão sendo. À luz da palavra, o Senhor vai revelar a nós nessa noite, amém? O primeiro tipo de vaso que o Senhor falou no meu coração está lá em Atos 9:15. Eu gostaria que nós acompanhássemos essa leitura. Lá em Atos 9:15 diz assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Nesse momento a gente consegue compreender que esse tipo de vaso, o vaso escolhido, nem sempre as pessoas querem estar disponível para ele. Todo mundo sabia da história de Saulo, sabia da história que ele, perseguia os cristãos, e de repente ele teve aquele encontro, com Cristo, e aí veio a parte que ele ficou cego, e naquele momento Deus falou com ele e falou com Ananias. E Ananias querendo recuar, falando, mas Deus, Saulo, perseguidor, e aí o Senhor revelou a Ananias, e aí lá no verso 17 diz assim: então Ananias foi e entrou a casa, impôs as mãos sobre o Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você via, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Assim sendo, o poder de Deus fez com que Paulo se tornasse um vaso escolhido, um vaso que não tinha talvez utilidade para o cristianismo. Deus foi lá e transformou esse vaso em um vaso escolhido para mudar toda a nossa trajetória, toda a nossa vida cristã foi transformada, além do poder de Cristo, mas também pelas experiências e orientações que Paulo escreveu através das cartas, e que serve como regra de fé através da Bíblia até hoje nos dias atuais. Quando a gente vê essa missão distinta, que Ananias, que Deus confiou a Ananias, e o próprio Paulo, já como apóstolo, sentia ser um vaso de barro, indigno de encerrar tão grandes tesouros. Indigno. Ele se sentia indigno de carregar tamanha missão. Por mais que Deus confiasse a ele essa missão, e ele fez toda a diferença para a nossa geração, ele se sentia indigno. Lá em 2 Coríntios 4:7 diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, a que a tudo excede, provém de Deus e não de nós.
Tem muita gente achando que esse poder é de nós, que a força é de nós, que o jeito é meu, e não é. É tudo por intermédio dele, tudo para ele, todas as coisas são para ele. Esse louvor que você acabou de apresentar nesse lugar é para ele, não é para o ministério de louvor, não é para os irmãos que estavam do seu lado, tudo é direcionado a ele, né? E aí nesse momento a gente vê, né, que Ananias foi encarregado de transmitir a Saulo essa missão grandiosa, né, lá em 9:17, como a gente acabou de ler. Então Ananias entrou à casa e impôs as mãos sobre Saulo. E aí já não era o Saulo perseguidor, era Saulo, irmão Saulo. O Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver. Volte a ver. O Senhor às vezes pode estar falando no coração de alguns nessa noite, dizendo a seguinte frase: meu filho, volte a ver. Às vezes muitos estão muito tempo sem enxergar aquilo que Deus tem para ele. E aí quando a gente vê aqui nesse contexto, a gente vê, primeiro, Deus fala a Saulo e Ananias. Ele vai ao encontro de Saulo, ele impõe as mãos sobre Saulo. Saulo é curado, e em sequência, Paulo que se encheu do Espírito Santo. Sempre termina com o Espírito Santo em movimento. O que muitos não entendem é que querem construir processos, querem construir movimentos onde o Espírito Santo não está inserido. Pensa-se que o Espírito Santo está, mas tudo que se faz dentro desse movimento, desse processo, o Espírito Santo não aprova. E aí, quando nós colocamos o nosso vaso de boca para cima, que ele tem que sempre estar de boca para cima, quando nós colocamos esse vaso de boca para cima, e o Senhor derrama do seu azeite sobre as nossas vidas, o Espírito Santo transforma a nossa vida. Um vaso escolhido, ele não pode ter medo. Um vaso escolhido, ele precisa ser convicto que maior é aquele que enviou ele. Um vaso escolhido precisa o quê? Se encher do Espírito Santo. Nós sabemos que nós já temos o Espírito Santo conosco, mas continuamente nós precisamos estar buscando ele e nos enchendo dele, para que nós possamos transbordar na vida das pessoas. É o Espírito Santo que convence o pecado do mundo, que convence o homem dos seus erros, que convence o homem da sua iniquidade. Ele nos purifica de todo o pecado. Ele purifica a nossa vida, porque às vezes nós deixamos ele de lado e queremos seguir a nossa vida sem ele, fazendo as coisas sem a direção dele. O vaso escolhido, esse tipo de vaso, ele precisa estar sempre cheio, amém? Repita comigo nessa noite: o vaso escolhido precisa estar cheio. Mais uma vez, o vaso escolhido precisa estar cheio. Então vira para o teu irmão do lado assim e fala assim: meu irmão, se enche nessa noite. Aleluia. Um segundo tipo de vaso que nós trazemos é o vaso comprado. 1 Coríntios 6:20. Vamos todos fazer essa leitura? 1 Coríntios 6:20. Vamos fazer todos juntos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Glorifique, igreja. Glorifique a Deus com o corpo de vocês. Em Gálatas 3:13 fala que nós fomos resgatados das maldições. Em Colossenses 1:14 diz que nós fomos resgatados dos pecados. Em 1 Pedro 1:18 diz que nós fomos resgatados das vãs maneiras de ser. Vaso comprado
ele foi comprado com um propósito. Ninguém compra nada pensando em algo. Ninguém compra nada sem saber a sua utilidade. Eu vou comprar um carro. Esse carro é para me transportar, para transportar a minha família. Eu vou comprar uma Bíblia. Essa Bíblia é para quê? Para me ler ela, para me estudar nela. Eu vou comprar um celular. Não é para ficar só na Netflix, né? É para a gente se manifestar nos grupos da igreja e comunicar com os irmãos e comunicar as necessidades com os santos. Tudo que nós compramos, ele precisa ter um propósito. E assim foi quando Cristo nos comprou. Quando Deus nos comprou, antes nós estávamos condenados e fadados à morte, mas Cristo nos comprou por alto preço. Você consegue entender essa parte? Ele não simplesmente chegou lá na banca e falou assim: me dá isso aqui, toma aí R$10. Ele comprou por alto preço. Isso quer dizer que muitos não entendem que esse preço que o Senhor pagou pelas nossas vidas foi alto. E vivem trocando a graça que Deus derramou sobre nossas vidas por coisinhas dessa terra. Coisinhas que a gente, sinceramente, não merece. E a gente fica procurando por tantas outras coisas que ocupam o espaço de Deus na nossa vida. Eu não digo que nós não podemos ter bens materiais, eu não digo que a gente não pode viver as coisas dessa terra, mas tem muita gente que está trocando as coisas dessa terra pelo espaço que é de Deus. E aí Deus te lembra de novo nessa noite: eu paguei um alto preço por você. 1 Coríntios 6,19 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em nós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Muita gente só lê a primeira parte, esquece do final. Não sois de vós mesmos. Significa o quê? Que Deus te comprou. Você é dele. Alguns têm prostituído a noiva de Cristo com tantas coisas deste mundo que só leva à morte. Morte espiritual. Enchendo seus vasos de poeiras, aquelas poeiras do Egito, aqueles pecados, acumulando pecados dentro dos seus vasos, enchendo de tantas coisas que afastam a presença de Deus, que afasta a presença do soberano desse vaso, né? E Deus está dizendo: vocês foram comprados por alto preço, eu paguei caro por vocês. Alto preço significa pagar algo além da expectativa. Você chega numa imobiliária e fala: eu quero esse apartamento hoje. Ele é R$100.000. E aí, de repente, você espera mais alguns dias e você chega lá para comprar ele. Aí a pessoa vira e fala: não, agora ele é 200. Aí você vira e fala: então eu quero, me dá, vou comprar. Aí quando você chega para o irmão e fala assim: meu irmão, eu comprei um apartamento. É mesmo, irmão? Mas foi muito caro. Foi mais caro do que eu pensei que eu ia pagar. Quando a gente olha Deus nessa simbologia do alto preço, né? Deus, sabendo que o homem é pecador, que ainda assim ele ia continuar vivendo no pecado, né? Ele pagou muito mais do que nós valíamos, pois ele nos ama, pois ele nos quer para si, incondicionalmente. Pare de trocar o seu tempo, o seu espaço, por coisas que não agradam a Deus. Deus, ele nos chamou para si, né? Nós não somos merecedores, mesmo sendo falhos. Ele me quer para si, ele quer você para ele, para ser transformado, para ser usado pelas mãos de Deus. E aqui fica um alerta: ai daquele que vender, ai daquele que se vender, ai daquele que vender algo que é de Deus, ai daquele que transferir a posse daquilo que é de Deus para qualquer outro nesse mundo.
Gostaria que vocês frisassem essa frase. Ai daquele que se vender. Não se venda pelas coisas desse mundo. Não se venda pelas propostas que vão surgir. Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso interior. E Ele sabe que em todo tempo nós precisamos estar prontos, cientes que nós somos dele e de ninguém mais. Amém? Um terceiro ponto que eu quero trazer para vocês é sobre o vaso selado. Lá em Efésios 1:13, vamos fazer a leitura desse texto, Efésios 1:13. Efésios 1:13, todos encontraram? Digam amém. Vamos fazer essa leitura juntos? E quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia! Estar selado, igreja, é estar num estágio muito importante da nossa vida. Todo vaso selado, ele consegue identificar o que vem de Deus e o que vem do inimigo. Todo vaso que é selado pelo Espírito Santo, ele sabe se desviar dos seus maus caminhos. Todo vaso que é selado pelo Espírito Santo, sabe lidar com situações inesperadas. A qualquer momento você pode ser chamado, pode ser convocado para lidar com uma situação inesperada e você acha que está tudo sob controle, mas você precisa ficar atento. O vaso selado recai sobre ele um discernimento vindo do Espírito Santo sobre o que fazer em algumas situações. O colocar dos nossos pés é entender que as bandejas ofertadas por Satanás têm o único propósito de afastar o homem da presença de Deus. Discernimento, entendimento. Vaso selado mantém o bom aroma. Você já parou para pensar nisso? O vaso selado mantém o bom aroma de Deus. O bom aroma, o perfume que Deus coloca sobre a sua vida é preservado. O vaso selado mantém o aroma, desse azeite, preserva a qualidade desse azeite até o momento que ele for usado. Protege o azeite contra as impurezas. Protege o azeite de alguns ambientes insalubres que querem contaminar o seu azeite. Quando esse selo está no teu vaso, irmão, algo sobrenatural acontece. Mal algum tem força contra ti. Aguça os nossos sentidos contra todo mal. Veja, depois que ouvimos a palavra da verdade acerca do evangelho que nos trouxe salvação, e ainda na terceira etapa, em que o homem precisa crer neste evangelho e na palavra de Deus, só assim o Espírito Santo da promessa vem e sela o nosso vaso. Primeiro, ele precisou crer, ouvir a palavra, saber do evangelho, crer para que o selo viesse sobre a sua vida. Há uma importância tremenda quando a gente entende as etapas. Nós temos pressa para tudo. A gente tem muita pressa para muita coisa. E as etapas, elas são fundamentais para o nosso crescimento. Pessoas querem pular as etapas. Buscam movimentos para selarem os seus vasos. Buscam no homem algo que só vem pela palavra de Deus. Eu transfiro o meu desejo de receber algo de Deus buscando no homem. Faz sentido isso?
Deus ele se revela através da sua palavra o tempo todo. E eu fico buscando coisinhas lá fora para sentir que Deus está falando comigo. Buscam movimentos, buscam em homens, mas não buscam na palavra. Gera expectativas em homens, gera expectativas humanas em algo que só pode vir do Senhor. Por isso a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 11:30: por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Precisamos sempre nos lembrar a quem estamos servindo, quem nos comprou, quem é que enche os nossos vasos todos os dias, quem é que reabastece a nossa reserva quando ela começa a baixar. Paulo, mesmo preso, ele envia a carta, lá no capítulo 1, do verso 13 de Efésios, e destaca a posição e a condição de todos nós crentes em Cristo Jesus. A posição é a posição de Cristo. Repita comigo: a posição é a posição de Cristo. É nele que vós estáis, depois que ouvides a palavra da verdade. O crente está em Cristo. Essa é a posição. Se eu estou em Cristo, essa é a posição que eu tenho que ficar. Quando a gente passa a analisar homens querendo alcançar posições acima de Cristo, automaticamente o seu vaso já começa a rachar. Junto ao próprio Senhor Cristo, a posição mais elevada que o homem pode ser colocado, junto, ao lado, próximo, mesmo nível, mesmo ambiente. Passou disso, é procedência maligna. Qualquer um que ensine algo que seja diferente disso, repreenda. Não é a condição social, não é a condição financeira, intelectual, mas é o estar em Cristo que faz toda a diferença. O vaso selado precisa estar em Cristo. Repita comigo: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Dá uma olhadinha para o seu irmão e fala assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. E agora solta aquele sorrisão e fala assim: eu sou nova criatura. Aleluia. Nós vamos falar de um quarto vaso que fala sobre o vaso preparado. E nós vivemos experiências essa semana sobre o vaso preparado. Precisa estar preparado. Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Coríntios 4:7. Vamos fazer essa leitura. 2 Coríntios 4:7. Todos encontraram, amém? Vamos lá, todos juntos. Mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que por este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Provém de Deus e não de nós. Repita comigo: provém de Deus e não de nós. Estar preparado é algo fundamental para a nossa jornada de fé. Somos vasos de barro, escolhidos, comprados, selados, preparados para boa obra. Preparados para toda boa obra. Não é uma obra. Temos que honrar o nosso Deus e nos purificar de toda malícia e obras que desagradam a Deus. E uma orientação, igreja: devemos procurar com zelo os melhores dons que Deus tem para cada um de nós. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira,
é com zelo, é com cuidado, é oferecer o seu melhor o tempo todo ao seu Senhor. Muitos querem fazer as coisas de qualquer maneira, de qualquer forma, e o seu Senhor olha lá do alto e não se agrada. É com zelo que nós precisamos entender as necessidades que essa obra aqui precisa. Quando Deus quiser nos usar, nós possamos dizer, como aquela canção: eis-me aqui, Jesus, de novo. Você pode dizer: eis-me aqui, Jesus, de novo. Que minha luz brilhe diante dos homens e eles vejam que eu sou nascido de Deus, que eu sou nascido de Ti, Senhor. Deus não desiste de vocês. Mesmo quando nós somos falhos em cumprir os seus propósitos, Ele não desiste de cada um de vocês. Jeremias 18:4, vamos fazer essa leitura? Jeremias 18:4. Diz assim a palavra do Senhor: mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos, e ele refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Não é de acordo com a vontade do vaso. O vaso não tem querer. O que prevalece sobre o vaso é a vontade do seu oleiro. Se você se deixar ser moldado novamente pelo Senhor, eu sei, é um processo doloroso, mas às vezes é necessário. Cada vaso foi feito para a sua finalidade. Mas quando algo sai errado, o oleiro vem e quebra e faz de novo. Muitos não conseguem entender que não é se o vaso quiser ser quebrado, não. Ele vem e quebra o vaso mesmo e faz de novo. E se o vaso apresentar trincadura de novo, ele vem, quebra de novo e faz de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Porque esse vaso não é meu, esse vaso é dele. 2 Timóteo 2:21, como nós lemos no início, diz: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, útil para o seu Senhor e preparado para toda boa obra. O Senhor nos chamou para sermos vasos de honra. Vira para o teu irmão e diz aí: o Senhor te chamou para ser vaso de honra, vaso. Não foi para ser vaso de enfeite. Não, mas vira para ele e fala assim: não foi para ser vaso de enfeite. É vaso de honra. Eu quero entrar num pequeno ponto. Num quinto vaso que você não pode ser. Os outros 4 o Senhor já nos garantiu para ser. Esse quinto você escolhe ser. O vaso de enfeite. O vaso ornamental. Em nossas igrejas, nos dias atuais, temos também alguns tipos de vasos, chamados vasos ornamentais. Parece bonito. Quando se borrifa um perfume perto, cheira bem. Mas na sua primeira queda, ele quebra. No primeiro vento forte que bate, ele é levado. No primeiro vento de doutrina que não está embasado na palavra, ele é levado. E aí vai um alerta para toda a igreja: não seja esse vaso de enfeite.
Vaso de enfeite não segura azeite. A palavra de Deus vem no seu coração e é como uma peneira furada, vai embora, e ele volta vazio para casa de novo. No outro domingo ele vem de novo, e a palavra de Deus é aplicada, e ele volta para casa vazio de novo. Vaso de enfeite não conserva azeite, não consegue viver o que a palavra está mandando ele fazer. Vaso de azeite não tem honra. Vaso de enfeite está sempre se envolvendo em confusões, em discórdias, promovendo escândalos, escandalizando o nome de Deus nessa terra. Olha, vaso, e você se identifica nessa noite como um vaso de enfeite. Eu tenho uma palavra para te dizer. O oleiro quer te fazer de novo. O oleiro quer te fazer de novo. Nós fomos chamados para exalar o bom perfume. Nós fomos chamados para transbordar a graça que Deus já nos deu. Quando o nosso vaso não consegue cumprir esse propósito, ele precisa ser refeito. E eu sei que muitos não querem que ele seja refeito. É doloroso quando Deus te pega e te quebra por inteiro. E eu não falo por experiências terceirizadas. Eu falo por experiências vivenciadas. Porque por várias vezes o Senhor precisou me quebrar de novo e fazer de novo. E quebrar de novo e fazer de novo. Até que eu pudesse entender que não é de mim mesmo. Não é para mim mesmo. Tudo é para Ele. Tudo é para a honra e a glória dele, amém? Se levante do seu lugar, nós já estamos concluindo. Fica um alerta, alguns passos que nós precisamos nos atentar. Primeiro passo, para nos tornarmos um vaso de honra: deixar o oleiro nos fazer de novo. Às vezes, ser um novo vaso é melhor que ser um vaso remendado. Um novo vaso inicia-se um novo ciclo, novos propósitos, novos alvos. Dizer para o Senhor: Senhor, eu estou disponível para viver a sua vontade. O segundo ponto que eu queria deixar para a igreja como alerta para se tornar um vaso de honra: precisamos nos esvaziar de nós mesmos, remover as impurezas, remover o pecado, tirarmos a poeira do Egito, abandonar a prática do pecado e dizer: Senhor, eis-me aqui. Você pode dizer isso? Senhor, eis-me aqui. O terceiro passo para nos tornarmos vaso de honra: alimentar-se da palavra. Ela nos habilita a vivermos o que Deus tem para cada um de vocês. Quem não se alimenta não cresce. Quem não se alimenta não evolui. Fica estagnado, fica parado no mesmo ponto. E um quarto passo que eu deixo para a igreja, para se tornar um vaso de honra: cumpra o ID do Senhor. Nós não fomos escolhidos para sermos espectadores. Deus não chamou você para ser espectador. Deus chamou a cada um de nós porque Ele nos ama e porque Ele nos quer para a sua obra. Em todo tempo é
tempo de nos arrependermos e nos realinharmos de novo ao propósito de Deus, ao projeto que Deus traçou para cada um de nós. Todo tempo é tempo para vivermos o que Deus tem para nós. Por que você está fugindo desse propósito? Por que você está fugindo desse projeto? Por que você está fugindo dessas coisas que Deus tem colocado no seu coração? Você e Deus sabe o que Deus tem colocado no seu coração. Por que você está correndo e não quer viver? Aleluia. Viva o que Deus tem para você. Viva o que Deus tem para você em sua total potencialidade. Deus quer usar cada vaso que está aqui nessa noite de forma sobrenatural. Não é de forma natural, não, é sobrenatural. É para impactar a sua geração todinha para frente. O natural muitos já estão fazendo, cumprindo o ciclo que tem que correr. Mas Deus está te chamando para viver o sobrenatural. Amém? Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus nessa noite? Aplaude ao nosso Deus nessa noite. Aleluia. Se nessa noite há algum vaso, ou vários vasos, que sinta e sente, né, que precisa realinhar o seu processo, e quer fazer esse compromisso com o Senhor, compromisso diário, não é um compromisso que você está firmando aqui, vindo aqui na frente, não. É um compromisso de todo dia, buscar a presença dEle, buscar encher o seu vaso. Você pode sair do seu lugar e vir aqui, e nós estaremos orando pela sua vida. Se você vê que há essa necessidade de estar constantemente cheio pelo Espírito Santo de Deus, não se limite, busque em Deus essa presença. Precisa ser uma busca diária. Aleluia. Estenda as suas mãos aqui para frente, igreja. Vamos orar para os nossos irmãos. Tu provês o fogo, ó Pai, e nós o sacrifício, ó Deus. O sacrifício nós somos, ó Pai, nesse lugar. Enche o teu povo, enche a tua igreja, ó Deus. Aquele que está desanimado, aquele que se sente, ó Pai, meio balde, aquele que se sente, ó Deus, que suas reservas de óleo estão secando, ó Pai, que o Senhor venha enchê-los nessa noite, renovar as suas esperanças, renovar, ó Deus, a alegria do teu Espírito Santo, renovar, ó Deus, o seu projeto de vida, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, que o sobrenatural do Senhor já age e impera no meio da tua igreja, ó Pai. Por isso, ó Deus, enche os teus vasos, ó Deus. Enche, ó Pai, cada dia mais, ó Deus, com sacrifício vivo. Enche, ó Deus, com teu azeite, ó Pai. Enche com teu perfume suave, ó Deus. Que por onde eles passarem, ó Pai, eles possam exalar o bom aroma que o Senhor deu para cada um deles, ó Deus. Que seja algo diferente, que seja algo novo, que seja algo transportante, que seja algo impactante sobre essa geração, ó Deus. Nós clamamos como igreja, ó Pai. Realiza o teu querer sobre a tua igreja, realiza o teu querer sobre o teu povo, realiza o teu projeto, ó Deus, na vida dos teus servos. Que eles não venham sentir medo, ó Pai, de se entregarem, que não venham sentir medo, ó Pai, de tecer, ó Pai, a tua vontade, de fazer a tua vontade, ó Deus. Que quando bater o medo, ó Pai, o Senhor venha segurar em suas mãos e transbordar na vida deles, ó Deus, o bom aroma suave, o bom perfume suave, o bom azeite, ó Deus, sobre as suas cabeças. Aleluia. O Senhor é poderoso, ó Pai.
Nós te agradecemos por essa noite, ó Deus, porque o Senhor já falou com muitos, e o Senhor, ó Deus, frutificará essa palavra no meio da tua igreja, ó Pai. Aleluia, nós te adoramos e te agradecemos.